Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma noite aqui com o Caio Mirabelli. Eu peço desculpas pela semana passada, houve reclamações dos nossos internautas, né? Dos fãs aí do Caio, né? Mas, infelizmente, tanto eu quanto o Caio, nós tivemos uma agenda muito apertada, mas estamos aqui de volta semanalmente, faremos o possível para que haja dois programas, né? Porque o Caio tem muita informação e ele realmente ele traz informação que liberta a gente, né? Porque, na verdade, o autoconhecimento é libertador, e o Caio tem muita tarefa para isso. O Caio é conscienciólogo, é escritor, né? É uma pessoa muito plugada, é blogueiro, jornalista. Tudo bem, Caio? Como vai você? Boa noite, Cris. Boa noite aos telespectadores. Como o assunto de hoje é vinculado à espiritualidade e à saúde, eu gosto sempre de ressaltar que, além de ser advogado, conscienciólogo e professor, também sou técnico de enfermagem, então estamos aí para aprofundar as discussões. Olha, maravilha, né? Ainda mais, você imagina, o Caio já trabalha na área de saúde, que bacana. Ele já deve ter presenciado muitas questões dessas que nós vamos falar aqui, abordar, né, para trazer esclarecimento. Porque as pessoas me perguntam, né? Depressão e suicídio, o que está por detrás disso, espiritualmente falando? Então, nada mais justo, né, do que trazer Caio Mirabelli, que, fora tudo isso que ele é um grande médium também, parente do médium Mirabelli, tem muita conexão com a espiritualidade, é conscienciólogo, e vai abordar, assim, de forma muito clara, este assunto. Bom, Caio, é uma pauta que foi pedida por vários internautas. A gente hoje vive um momento onde as pessoas estão deprimidas, né? E eu peguei algumas questões, como faço toda semana, de internautas, pessoal. As pessoas me perguntam, você tem que pesquisar as perguntas. Gente, eu tenho que respeitar as perguntas que me mandam. Não tenho como pesquisar pergunta por pergunta, né? Porque são coisas que as pessoas desejam saber. Então, Caio, o Gilberto Mendes, né, de São Paulo, ele pergunta o seguinte: Caio, como que se inicia a ideia de suicídio em uma pessoa? O suicídio, ele tem uma causa emocional vinculada a uma causa espiritual. Então, o suicídio ocorre quando o emocional é desequilibrado. De qual maneira? Ele pode ser desequilibrado pela depressão, pelo excesso de ansiedade, e tanto a depressão quanto o excesso de ansiedade desequilibram o emocional, e o emocional acaba invocando espíritos malignos no campo espiritual que vão reforçar, enfiar, implantar a ideia do suicídio na cabeça da pessoa. Então, o suicídio é vinculação do desequilíbrio emocional com o ataque extrafísico. Ok, muito legal, explicado, hein? Maria do Socorro, de Minas Gerais, e Três Corações, ela pergunta o seguinte: Caio, existem muitas literaturas que falam do suicídio como uma forma muito horrível, né? Mas, no seu ponto de vista, como pesquisador, como conscienciólogo, o que ocorre em seguida, após o suicídio? Quando a pessoa, há dias, meses e anos, ela alimenta a ideia do suicídio, ela está produzindo e exteriorizando pensamentos negativos que geram sentimentos negativos, que geram energias negativas. Esse processo invoca espíritos malignos para o campo energético dessa pessoa. Quando a pessoa executa e consuma o suicídio, ela automaticamente vai para uma dimensão extrafísica, uma dimensão espiritual totalmente maligna, totalmente negativada. Na linguagem cristã, vai para o inferno, na linguagem espírita, vai para o umbral, na linguagem da consciologia, vai para a baratrosfera. Então, ela vai para uma dimensão negativada, maligna, e lá ela vai conviver com outros espíritos suicidas. E ambos vão ficar se assediando por toda a eternidade, até o dia que ela se arrependa do que fez, aceite a assistência e o resgate das equipes extrafísicas avançadas e possa sair daquela dimensão. Ah, que legal, hein?
Então tem que pensar muito bem, né? Não pode ir pro impulso, né? Porque me parece que o suicídio é o impulso consciencial aí, né? Que fica na cabeça da pessoa. A Maria Rezende, né? De Caieiras, também São Paulo, ela diz assim: Caio, existe uma egrégora que incentiva e influencia as pessoas a tomar esta atitude? Não só existe uma egrégora, como existe vários espíritos, como existe várias dimensões extrafísicas, dimensões espirituais trabalhando dia e noite e dia para fomentar o aumento do suicídio no planeta. Nossa, bom, agora eu pergunto eu, né? Mas qual é a finalidade dessa equipe fomentando isso? Ah, quando você fomenta o suicídio e convence massas, multidões a se matarem, a tirarem a própria vida, você estagna a evolução desse povo todo. Você Sim. consegue prejudicar a evolução da massa, você faz com que a massa piore seu karma, você faz com que a massa perca energias. E essas equipes extrafísicas malignas que se alimentam do suicida e do suicídio fomentam também o avanço do suicídio no planeta para sugar as energias desse povo todo. Eles sugam a energia do suicida em vida e do suicida depois de morto. Eles sugam todo o tempo todo. Então, pessoal, é um tema muito sério, né? Então, não vá. Porque hoje eu estava lendo uma matéria até sobre suicida. Na Suíça, por exemplo, que é um país super avançado, que não tem desemprego, o índice maior de suicídio é lá. Né? Então, não é só por uma questão financeira que as pessoas se suicidam, ou por uma questão. Né? É uma influência. Eu penso que deve ver realmente acontecer isso que o cara está falando, uma influência nefasta mesmo. Né? O Marco Aurélio de Goiás, Cristalina, lá ele diz o seguinte: Caio, por que afirmam que o suicida fica rememorando a ação que deu fim à sua vida na Terra? Isso é verdade? Vamos com calma, cada caso é um caso. Você tem um suicida que, quando se mata, se torna uma consciência extrafísica, se torna um espírito e está numa dimensão umbralina, sofrendo o dia inteiro sobre as consequências do suicídio, sofrendo por causa das consequências do suicídio. Tem alguns que ficam o dia inteiro pensando nas causas que levou ao suicídio. Tem outros que se arrependem de ter praticado suicídio. Tem outros que conseguem ter prazer e ter conseguido se matar. Então, cada caso é um caso. A única coisa que é regra é que nessas dimensões infernais, umbralinas, onde estão os suicidas, que são uma dimensão específica, lá é sofrimento o dia inteiro, porque além deles se autocobrarem, eles são atacados por outros espíritos suicidas e por espíritos malignos que têm um certo grau hierárquico nessas dimensões que vêm assediá-los, vêm sugá-los, vêm escravizá-los. Nossa, é muito pesado, né? É, uma, é, a Janaína, né, de Santos, ela pergunta o seguinte: explica o que é energossoma. O energossoma é o corpo energético. Ele é o conjunto de energias que a consciência possui. O corpo energético ele é formado pelo cordão de prata, que liga o corpo físico ao corpo emocional. Ele contém o cordão de ouro, que liga o corpo mental ao corpo emocional. Ele tem o holochakra, que é o conjunto de chakras. Então, o corpo energético é o energossoma. Energo de energia, soma de corpo. Corpo energético, energossoma. Interessante. Bom, ela pergunta também o seguinte: como ele atua nesse caso? O que ocorre com o energossoma nesses casos de suicídio? A própria Janaína perguntou isso. Ah, interessante pergunta. Vamos lá. A consciência intrafísica, ela possui 4 corpos. Ela se manifesta com 4 veículos de manifestação. O mental soma, o corpo mental. O psicossoma, o corpo emocional.
O energossoma, o corpo energético, e o soma, o corpo físico. Quando um suicida ele morre, ele descarta automaticamente o corpo físico, o soma. Correto. Como ele é um espírito doente, patológico, sem lucidez, sem discernimento, sem maturidade, sem domínio energético, ele não consegue descartar o energossoma. Porque quando se morre, quando ocorre o processo da dessoma, o descarte do soma, você tem que descartar o soma, o corpo físico, e logo em seguida o energossoma, o corpo energético, e se manifestar somente de mental soma e psicossoma, corpo mental, corpo emocional. Como são espíritos doentios, consciências patológicas, eles não descartam o energossoma, só descartaram o corpo físico, o energossoma continua ali. Então, eles vão para essas dimensões umbralinas com o energossoma. E as consciências extrafísicas de suicidas, espíritos de suicidas, que não vão para o umbral, que não vão para o inferno, que ficam aqui assediando no planeta Terra, também assediam com o seu energossoma ainda acoplado neles. Então, uma pergunta, só para tirar uma dúvida para o internauta. Então, o energossoma, ele fica sentindo, então, todas as coisas, decomposição do corpo físico, tudo ou não? Ou ele sente essa energia? Porque muitos relatos de espíritas, né, dizem que a pessoa ainda, alguns suicidas sentem, né, dores físicas e ficam se manifestando, repetindo aquele momento da morte, que ele causou a morte. Olha, excelente pontuação que você fez. Vamos lá, o suicida se matou. Então, ele descartou o soma, o corpo físico. Só se manifesta de mental soma, psicossoma e energossoma. Nesse caso, vamos supor que esse dedo aqui seja o energossoma e essa mão fechada é o soma descartado. Uhum. Ele não desconectou totalmente o energossoma do soma. Há ainda pequenas conexões energéticas entre o energossoma e o soma. É aí que a extrema maioria ainda sente as dores do corpo físico em decomposição. É isso que acontece. Nossa, é muito interessante, porque isso, inclusive, é relatado em muitos filmes espíritas, né, Caio? É muito interessante. Marinês de Andrade, né, do Rio de Janeiro também, de Ipanema, ela diz o seguinte: Caio, nunca antes tivemos um índice tão alto de suicídio. Como você vê isso atualmente? Olha, essa telespectadora acaba de entrar num assunto muito polêmico, complexo, que eu vou tentar resumir, mesmo não podendo resumir, porque é complexo. Mas vamos lá. Número 1, primeiro fator. Os espíritos malignos, a cada século que passa, estão mais poderosos e mais especialistas em destruição. Tá? Então, eles estão assediando com louvor, com eficácia, com eficiência. Estão conseguindo realizar seus intentos com mais celeridade, com mais rapidez. O segundo motivo é que a maioria das pessoas que estão vivendo no planeta, a extrema maioria, não quer saber de evoluir, não quer saber de amadurecer, de adquirir e desenvolver discernimento e lucidez. Querem viver na futilidade, no materialismo. Só querem viver hoje. Essas pessoas são presas fáceis para o Império das Trevas. Então, acabam se tornando bonequinhos na mão do mal. Isso também aumenta o suicídio, porque são presas fáceis. O terceiro motivo, aí já entra toda uma ciência, a astrologia, que eu respeito muito e entendo o básico. Só vou falar o básico porque eu só entendo o básico da astrologia. Ela prega que Saturno está na regência do planeta Terra. E Saturno, eu batizei ele com o apelido do Pitbull do Universo. Por quê? Porque o Saturno, ele não tem muita paciência, não. Ele quer que você evolua, por bem ou por mal. Ele não segue muito esse negócio de livre-arbítrio, não. E quando Saturno aperta você para evoluir, ele aperta com força e agressividade. E só te dá dois caminhos. Ou você evolui ou você morre.
E aí, o que acontece? Como a massa, a grande massa, não quer evoluir e luta para não evoluir com todas as suas forças, para se manter ali a nada, senil, Saturno também aperta. E essa medição de força, Saturno sempre ganha. Está aí também uma outra causa de aumento de suicídio. Não é regra, é exceção, mas é uma exceção que está crescendo muito rápido e está até me assustando também. É verdade, porque teve um aumento muito grande, né? Essa é polêmica, hein? O Rodrigo Machado, né? Ele também é de Minas Gerais, ele diz o seguinte: Caio, no seu ponto de vista, a droga é, de certa forma, um tipo de suicídio? Com certeza. É um suicídio lento e gradual que se inicia numa fase pequenininha, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até alcançar a destruição total. Por que eu digo isso? Porque as drogas, totalmente comprovadas cientificamente, destrói teu sistema neurológico, teus pulmões, teu coração, teu estômago, teu intestino, destrói todas as partes do seu corpo físico. Então, como se inicia um processo de autodestruição do corpo físico, mais próximo da morte a pessoa fica. Então, é sim um suicídio lento e gradual. Olha só, pessoal, fiquem plugados aí, porque é bem importante esse esclarecimento aí que o Caio está passando, hein? Sandra Regina Muriel, né, do Mato Grosso, ela pergunta o seguinte: senhor Caio, depois do suicídio, a pessoa reencarna com traços de suas ações causadas no corpo físico? Ou é lenda isso? Depende. Cada caso é um caso. Deixa eu tentar explicar, porque é uma excelente pergunta que ela fez. Existe o pensene. O pensene é pensamento que gera um sentimento, que gera uma energia. Os pensenes, eles ficam no campo energético da consciência intrafísica e da consciência extrafísica. Quando uma consciência intrafísica se suicidou, por exemplo, com um tiro na garganta, ela, neste exato momento, gerou um pensene de ferimento físico. Esse pensene de ferimento físico ficou encapsulado, enraizado na parte da garganta dessa consciência, que era uma consciência extrafísica, se matou e se tornou uma consciência extrafísica, se tornou um espírito. Então vai ser um espírito com uma energia de pensene, de ferimento, de morte nessa região aqui. Se ele não for socorrido pelas comunidades extrafísicas avançadas, pela equipe de espíritos assistenciais, se eles não dissiparem esse pensene de ferimento que está enraizado na garganta desse espírito, se eles não dissiparem esse pensene, essa energia, essa consciência, esse espírito, quando reencarnar no novo corpo que ele vai adquirir, ele vai danificar automaticamente a região da garganta. E aí ele poderá ser gago na próxima vida, ele poderá ser mudo, não conseguir falar, ele vai ter algum transtorno físico ali, que esse pensene de ferimento enraizado na garganta espiritual desse espírito já danificou o novo soma, o novo corpo que ele reencarnou, que ele adquiriu. E aí lesionou ao nascer essa região aqui. É isso. Olha que interessante, né? Muriel de Andrade, né? Do Amazonas. Diz que te conhece. Diz que te conhece. E ela pergunta assim: Caio, depois, a gente sabe que depois que há muito sofrimento pela literatura espírita dos suicidas, há um local extrafísico para tratarem essas pessoas específico? Há um local específico extrafísico? A Muriel pergunta. As dimensões extrafísicas, cosmoéticas, avançadas, evoluídas, elas possuem vários setores de cirurgias e tratamentos espirituais. Existe em cada dimensão extrafísica cosmoética avançada um setor específico para tratar de espíritos suicidas.
Aliás, a cada ano que passa, esse setor avança em tratamentos e curas psicológicas, emocionais e energéticas desses espíritos. Então, existe sim. Isso é muito bem mostrado no livro Nosso Lar, do Chico Xavier, no livro Violetas da Janela, que eu esqueci o nome do autor espírita, foi psicografado, e no filme Nosso Lar, da obra de Chico Xavier também. Eles não falam de um setor específico para suicidas, mas mostram que existem vários setores médicos avançados nessas comunidades, nessas dimensões extrafísicas. Ok. Bem, a Rosana Maia, de Brasília, ela está perguntando o seguinte: o que você diria para alguém que tem esta ideia para ajudá-lo? O que você diria? É uma situação muito delicada, porque o suicida, quando ele quer se matar, ele se mata mesmo e sem ninguém saber. Faz tudo na encolha, no silêncio. É muito difícil, mas você tem que sempre fazer uma coisa só: assisti-lo, praticar assistência. Como? De várias formas. Animá-lo, levantar a autoestima da pessoa que alimenta pensamentos suicidas, levantar a autoestima dela, mostrar para ela o seu valor, as suas qualidades, as suas potencialidades, as vitórias que ela conquistou na vida dela. Mesmo que tenham sido poucas vitórias, mas é importante você externar para ela que você reconhece as vitórias que ela conseguiu. É você exteriorizar melhores energias para ela durante a noite, durante o dia. É você levá-la ao psicólogo. É você levá-la também ao psicanalista. É você produzir momentos de lazer com ela. Então, eu estou dando aqui várias formas de assistência que podem tirar a pessoa da vontade de se suicidar. Entendi. Bom, o Rodrigo Ramos de Azevedo, de Corumbá, ele perguntou o seguinte: como sair de uma situação de ideias constantes de suicídio? O pessoal tá... O tema foi bem procurado, viu? Eu peço desculpas às perguntas que eu não consigo fazer, meia hora apenas com o Caio, né? Mas Caio está uma aula de esclarecimento. Eu penso assim que a pessoa está querendo saber como sair de uma situação quando tem essa ideia constante. É um assédio isso, Caio? Olha, vou te falar uma coisa: os pensamentos suicidas, ele não ocorrem em quem tem transtorno de ansiedade ou quem tem depressão. Ele ocorre em todas as pessoas em algum momento da sua vida. Em algum momento da sua vida, você vai ter um pensamento rápido de suicídio. Por quê? Além do desequilíbrio emocional que todos nós passamos, que é natural passar em algum momento da vida, tem os ataques extrafísicos. Então, algum espírito maligno vai sempre cultivar isso na sua cabeça. Principalmente quando você acelera sua evolução e desenvolve sua evolução constantemente. Ele quer interromper essa sua vitória evolutiva e joga pensamentos de suicídio em você. Mas quando uma pessoa começa a cultivar os pensamentos suicidas, para ela reprogramar os pensamentos, dissipar essa energia, ela precisa aprender a olhar o lado bom da vida dela. Porque mesmo todo mundo tendo sérios problemas na vida, você também tem um lado de vitórias, não só de derrotas. Ela tem que ver o que ela já conseguiu na vida. Nossa, eu estou sofrendo, mas eu tenho minha casa própria. Nossa, eu estou sofrendo, mas eu tenho um carrinho para passear. Nossa, eu estou sofrendo, mas eu já viajei o Brasil todo, eu conheço o Brasil todo. Nossa, eu estou sofrendo, mas eu tenho filhos lindos. Nossa, eu estou sofrendo, mas eu tenho netos lindos. Nossa, eu estou sofrendo, mas meus pais me amam, minha avó me ama. Então, é você começar a combater o pensamento suicida com esses pensamentos positivos de reconhecimento das vitórias que você adquiriu nessa sua vida. Porque todo mundo tem vitória. Outros muito, outros demais, outros mais ou menos e outros poucos. Mas todos têm vitória na sua vida e você precisa apreciá-las. É isso mesmo, pessoal. Mudar o link, né? Tentar mudar o link, mudar o dial do rádio aí mental, senão é complicado.
Ah, a Marinês, né? De Minas Gerais também, ela pergunta o seguinte, Tiradentes, como saber, Caio, se a pessoa está com um espírito obsessor nessas questões? Ah, isso não é difícil, não, isso é fácil. Ela tem que observar alguns sinais, porque a maioria dos espíritos malignos, vocês me perdoem a palavra, mas eu preciso falar, são idiotas. Tá? A minoria é muito sagaz, muito inteligente, muito preparada, mas a maioria ainda é idiota, ainda bem. Então, como é que você joga? Eles denunciam que eles estão ali o tempo todo, é gente que não quer enxergar. Então, por exemplo, se você começa a observar que tudo na sua vida está dando errado, tem bloqueios, pode ter certeza, tem assédio no seu campo energético. Quando você começa a observar que aumentou a incidência de pensamentos negativos na sua cabeça e que a incidência de alterações no humor também aumentaram, pode ter certeza, você está sendo atacado constantemente por espíritos malignos. Então, existe mil e uma formas de identificá-los. Agora, tem que explorar uma característica chamada observação. Você precisa observar mais a você mesmo e a sua vida como anda. É aí que você descobre as coisas. É isso aí. Ser observador de si mesmo, né? Mariana Legói, aí do Rio de Janeiro, ela pergunta o seguinte: há assediadores extraterrestres também nesses casos? E muito, muito. Você tem assediadores humanoides, assediadores extraterrestres e assediadores alienígenas. E se você quiser, eu falo até nomes. Vamos lá, vamos falar os nomes. Assediadores humanoides são bandidos mortos, terroristas mortos, alcoólatras mortos, usuários de drogas mortos, que estão aí assediando. Assediadores extraterrestres, existe um pequeno grupo de pleidianos, que nem todo pleidiano é bonzinho, cosmoético, que vem aqui assediar. Existe um grupo de nórdicos, que nem todo nórdico é bonzinho e bonito como Thor, que vem aqui também assediar. E você tem os assediadores alienígenas, que são os famosos Grey, os famosos delfinoides, os famosos reptilianos, draconianos. É isso aí. Essa galera toda está aqui para encher o saco. E aí ajuda a cometer o suicídio. Influencia nesse ponto. E muito. E a raça alienígena, que é especialista em produzir suicídio, uma coisa incrível, são os reptilianos. A influência deles deve ser bem pesada, né, Caio? Olha, Caio, a Raimunda de Oliveira Silva, ela é de São Paulo, é aqui do Campo Limpo, ela pergunta para você, Caio, a roda do Sansara falada na literatura hindu é, é, é uma derrapagem, mais ou menos, na questão de vida, de você acertar Ela quer saber, no fundo, Caio, se o suicídio é uma derrapagem na roda do Sansara. Você entende o que ela perguntou? Se é uma derrapagem na roda do Sansara. A roda do Sansara, pelo que os indianos falam, é o círculo de ida e volta, né? A roda de Sansara é a roda das reencarnações. Né? Isso. Olha, vamos com calma. O processo de reencarnação cientificamente se chama de ressoma. O processo da morte cientificamente se chama de dessoma. Então, ocorre a dessoma, gera período intermissivo, vivência no mundo espiritual e gera depois ressoma, reencarnação. Então, realmente é uma roda. Quando você cumpre a sua missão e evolui muito, o que vai definir se você vai reencarnar ou quantas vezes precisa reencarnar ainda é o seu nível evolutivo. Quando você não cumpre sua missão e evolui alguma coisa, é o seu nível evolutivo que vai também determinar quantas vezes você precisa reencarnar. E se você não cumpre a sua missão
e não evolui nada, ou evolui bem pouquinho, a mesma coisa, é a mesma regra. É seu nível evolutivo que define se você precisa reencarnar ou não. E quem julga isso? É uma equipe extrafísica de consciências, de espíritos evoluidíssimos, poderosos, chamados evoluciólogos, que vão analisar o seu nível evolutivo, vão avaliar o seu histórico extrafísico, espiritual, para poder julgar também quantas vezes você precisa reencarnar. Então vamos com calma. Vamos supor que é uma consciência que evoluiu bastante, mas no final da vida vacilou, se suicidou. Quem vai definir isso é o nível evolutivo dela e a equipe de evoluciólogos que vão julgar o caso e vão dar um diagnóstico. Então, assim, cada caso é um caso. A única coisa que tem que se prestar bastante atenção é no entendimento de que você suicidando, você atrasa, estagna seu nível evolutivo, que você produz, exterioriza energia negativa para o seu campo energético, você invoca espírito maligno para te sugar o dia inteiro e você piora o seu karma. O seu ego karma, porque você desenvolve um defeito que era para ter tratado. Seu grupo karma, porque você fez sua família chorar e sofrer. Você fez seus amigos chorarem e sofrerem. Você prejudicou a evolução da sua família e dos seus amigos, que foi egoísta. E você ainda prejudica a sua polikarma, porque o seu país precisava de você e você foi omisso. Então, você prejudica tudo no seu processo evolutivo. Olha que responsabilidade, né, pessoal? A gente sabe pela psicanálise, Caio, que o suicida ele não quer se matar, ele quer matar a dor que ele sente. É como se fosse um desplugue, né, que ele tem com a consciência. Pelo menos é isso o que diz na psicanálise. Mas é muito interessante ouvir o Caio falando, porque as questões espirituais realmente elas podem nos ajudar bastante a tirar o foco e atenção desse tipo de emoção, né, Caio? Então, eu acho muito importante o esclarecimento. Caio, uma última pergunta, né? É do Rogério Brant. Rogério Brant, ele é do Ceará, ele pergunta o seguinte: você acha, Caio, que nós temos livre arbítrio ou livre escolha? E ele pergunta isso porque é o seguinte: ele diz assim, se nós temos livre arbítrio, nós não poderíamos ser condenados pelas nossas ações. E livre escolha, diz aí o que você acha, Caio. Livre-arbítrio e livre escolha é a mesma coisa, não tem diferença. Tá? Você responde pelos seus atos praticados, porque todo ato gera uma consequência positiva ou negativa. Todo ato praticado gera um fato que gera um negócio jurídico. Tudo é vinculado, tudo é conectado. Então, vou dar um exemplo chula. Vamos supor que a Bíblia tivesse certa e falar que Deus fez a luz com o comando, que haja luz. O haja luz, o falar haja luz, é um ato praticado, que gerou um fato. Qual fato? A luz no planeta. Qual a consequência disso? Nós temos dia. Então, tudo é vinculado, tudo é conectado. Todo ato que você produz, positivo ou negativo, vai gerar um fato positivo ou negativo, que vai gerar uma consequência positiva e negativa. O livre-arbítrio define isso. E se você produziu bem ou mal, você tem que colher os dois, o bem ou o mal, dependendo do ato que você praticou. É isso. Então é mais inteligente, né, buscar ter consciência dos fatos e ser o máximo melhor possível todos os dias. É isso, Caio? Sem dúvida, temos sempre que praticar o bem para produzir fatos bondosos que vão gerar frutos bondosos. Esse é o caminho. Caio, para fechar esse nosso programa, que é muito agradável conversar com o Caio tem, assim, muita coerência e lógica aí dentro das suas explicações, explanações. O pessoal está gostando muito, até me cobraram porque nós não fizemos programa. Eu peço novamente desculpas pela nossa agenda, principalmente a minha está lotada. Eu não consegui, infelizmente, mas essa semana eu não vou furar, não. Espero que o Caio possa, né? Porque ele também está aí bastante, né? Com a agenda bastante ocupada. Caio, o que você diria, então, para essas pessoas que pensam nisso? Como sair disto, Caio? Para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Bom, espero que algum telespectador
que deva estar assistindo ao vivo ou que vá assistindo gravado, se for uma pessoa alimentadora de pensamentos suicidas, eu espero que você veja este vídeo e que você aceite que na sua vida também há vitórias. Você não é vítima de derrotas. Você também é vítima de vitórias, porque você tem coisas positivas na sua vida. Você, com certeza absoluta, tem no mínimo de 2 a 5 pessoas que te amam muito. Você, com certeza absoluta, já sentiu prazer na sua vida em algum momento. Você, com certeza absoluta, já conseguiu fazer coisas que muitos não conseguiram. Então, passe a focar no lado bom da sua vida e não alimente as lembranças do lado ruim. E se o pensamento negativo surgir, confronte, combata com pensamentos positivos. O pensamento negativo vier te acusando de algo que você não é, você conteste, mostrando para esse pensamento negativo o lado positivo que você é, tem e conquistou. É isso. Bom, Caio, gratidão. E o que eu deixo para os internautas é o seguinte, né? Você, nós somos peças muito importantes nesse maxifraternismo chamado vida. Esteja aqui, esteja para valer, sabe? E vamos todos crescer juntos, né, Caio? Que essa é o nosso grande objetivo, evoluir. Caio, gratidão, honra enorme estar contigo. Espero que essa semana a gente possa fazer mais um bate-papo agradável dessa forma, sempre com muito esclarecimento. Gratidão, Caio, gratidão, pessoal. Até o próximo Hangout com Caio Mirabelli. Que todos tenham uma boa noite. Gratidão.